Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com cada um de nós neste momento difícil para algumas pessoas, momentos em que algumas pessoas estão orando, clamando ao Senhor. Hoje eu queria conversar com você sobre como ter motivos para enfrentar as tribulações. Nós precisamos de motivação, nós precisamos de força, de coragem, de sabedoria. Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas para enfrentar estas lutas, essas dificuldades, desafios e quem sabe até, por que não dizer, passar por essas provações. Sabemos que Deus está no controle de tudo e de todos. Deus sabe todas as coisas e Deus tem um propósito para tudo que acontece debaixo dos céus e aqui na terra. Precisamos clamar ao Senhor, pedir paz para os nossos corações e sabedoria para conversar com as pessoas, para motivá-las, para encorajá-las e não deixar que as pessoas se desanimem, que as pessoas não venham abaixar a cabeça diante das lutas ou das dificuldades que estamos enfrentando. Por isso que nós vamos falar hoje sobre este tema, motivação para enfrentar as tribulações. Sabemos que não é fácil. Onde vamos encontrar força, coragem e motivação para enfrentar tantas lutas que aparecem em nossas vidas? E eu queria compartilhar com você o livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, quando Deus diz assim: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo com a minha mão direita. E isso é Deus dizendo para Isaías e dizendo para nós, que nós não precisamos se assombrar, não precisamos ter medo, porque Deus está contigo. Ele diz: eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão direita. É essa motivação, esta força, esta coragem que Deus nos dá de saber que tem um Deus que nos fortalece, que nos ajuda e que nos sustenta. Não precisamos se assombrar, não precisamos parar diante das dificuldades ou diante das lutas que nos aparecem no dia a dia. Deus também, quando falou para Josué, quando Moisés morreu, Deus falou com Josué: olha, não te mandei eu, não temas, não te assuste, eu estarei contigo por onde andares. Isso era Deus agora passando a missão agora para Josué quando Moisés morreu, porque Moisés passou ali 40 anos ali no deserto, peregrinando com aquele povo, reclamando, pedindo, passando por dificuldades, mas Deus sempre esteve ali com Moisés. E quando Moisés morre, Deus procura Josué e diz isso. Está lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, quando Deus diz assim: olha, Josué, não te mandei eu, não temas e não te assuste. Do jeito que ele disse para Isaías, né? Não temas, não se assuste. Eu estarei contigo por onde quer que andares. Então, Deus nos dá essa força, essa coragem e essa motivação para enfrentar as lutas. E Deus disse também a Josué, logo no capítulo 1, logo no versículo, ele diz: seja forte e corajoso. É isso que nós temos que ter, coragem e força para enfrentar as dificuldades. Porque quando Deus nos motiva, quando Deus nos encoraja para ir à luta, Ele diz: vá, não temas, eu estarei contigo por onde quer que andares. Aonde você estiver, o que você estiver passando no seu coração ou na sua mente, tenha calma, porque Deus está conosco todos os dias. É Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos sustentar, porque nós precisamos confiar nesse Deus maravilhoso. Assim como Deus foi com Isaías, assim como Deus também falou com Josué, Deus também fala conosco. Não temas, não se assuste, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Devemos confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que é o Senhor dos exércitos, o Senhor que não perde uma causa.
E Deus está no controle de tudo. Não é porque nós estamos perdendo alguma coisa, talvez até a coragem de enfrentar, que nós vamos parar. Não tenha medo, não se assuste, porque Deus está conosco todos os dias. Foi isso que ele disse aos discípulos. Olha, eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não é agora que nós vamos parar porque estamos passando por essas lutas. Vamos pedir força a Deus, vamos pedir sabedoria, coragem e a proteção do nosso Deus para nós e para a nossa família. Sabemos que o que está acontecendo no mundo não é algo que o homem inventou, mas sim, está acontecendo, nós estamos vendo. Nós estamos vendo o que está acontecendo, mas nós não vamos parar. Nós vamos agora clamar, orar, pedir força a Deus e sabedoria para também encorajar as pessoas. Tem pessoas que se sentem fracas, desanimadas, mas essa não é a hora de desanimar. Você que confia em Deus, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Nós vemos na Bíblia que muitas pessoas tiveram percas, mas não baixaram a cabeça. Uma pessoa que perdeu muito foi Jó. Jó perdeu seus bens materiais, Jó perdeu sua saúde, Jó perdeu seus 10 filhos. Mas ele não baixou a cabeça. Em um momento algum ele reclamou a Deus. Na hora que os filhos dele morreu, aí Jó diz, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Temos que louvar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. Não é porque estamos perdendo, nós vamos parar. Temos que lutar. Golias não parou diante de um grande problema que era Golias. Davi pediu força ao Senhor dos Exércitos para enfrentar aquele problema. E é isso que nós temos que fazer hoje. Pedir força ao Senhor para enfrentar as lutas. Talvez temos alguns parentes, alguns entes queridos, alguns amigos, né, com enfermidade. Perdemos talvez alguns entes queridos. Eu perdi alguns amigos, mas não é agora que eu vou baixar a cabeça. Eu vou clamar a Deus que Ele chegue com providência, seja feita a vontade de Deus. Assim como Jó teve algumas percas, mas ele não parou, ele apenas disse ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Crê nesse Deus maravilhoso. Outras pessoas na Bíblia também tiveram percas. Teve uma mulher que ela gastou tudo que tinha com os médicos. Fazia 12 anos que ela vinha sofrendo com uma hemorragia. Gastou tudo que tinha com os médicos. Subentende que essa mulher tinha condições. E quando ela gastou tudo com os médicos e não teve solução, ela colocou no coração dela, com muita fé, ela disse, se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Ou seja, eu preciso me aproximar mais de Jesus, eu preciso tocar nesse Jesus maravilhoso. Se nós não podemos tocar em Jesus, Jesus toca em nós, em nosso coração, para acalmar. E esta mulher, que já tinha gasto tudo que tinha com os médicos, ela colocou no coração dela, se eu tocar em Jesus, eu serei curada. E foi isso que ela fez, mesmo debilitada, com aquela fragilidade, mesmo diante daquela enfermidade que ela tinha, mas ela buscou a Jesus, ela foi à procura de Jesus, e quando ela tocou em Jesus, ela foi curada, porque ela tinha fé, ela acreditava que Jesus era a solução para o problema dela. Outra história também que nós vamos encontrar na Bíblia é de uma viúva que estava sepultando o seu único filho. Talvez a esperança dela estivesse ali no filho dela, porque agora ela era viúva, mas ela perdeu aquele filho. E Jesus se aproximando daquele sepultamento, muita gente acompanhando o enterro. Talvez muitas pessoas tenham dito, né, para a mulher, não chores, tenha calma. Mas como nós vamos conseguir acalentar alguém que acaba de perder a sua única esperança, que era o seu filho, para ela viver na sociedade? Porque naquela época, além de ser mulher, ser uma viúva, e agora? Não tinha mais filhos. Ela estava enterrando a única esperança dela. Mas a esperança dela não era exatamente aquele filho. A esperança dela estava em Jesus Cristo. Assim como a minha e a sua esperança, a nossa esperança está em Jesus Cristo.
E quando aquela mulher está ali no enterro, chorando, Jesus se aproxima daquela mulher e ele diz: não chores. Jesus tem autoridade para dizer isso, porque ele sabe o que é que ele vai fazer. Nós, às vezes, não conseguimos, né, de impedir que a pessoa continue chorando. Nós chegamos para uma pessoa que perdeu seu ente querido, seu filho, e diz: não chores. É muito difícil, né, a pessoa parar. Mas quando Jesus disse não chores para aquela mulher, é porque ele sabia o que ia fazer. Ele foi lá no caixão, tocou naquele jovem e o jovem ressuscitou. E Jesus entregou a esperança daquela mulher nas mãos dela. Está aí o seu filho, mulher. Ou seja, nós devemos realmente ter esperança nesse Deus maravilhoso. E muitas pessoas, às vezes, mesmo diante da dificuldade, diante da tempestade, às vezes não sabem o que fazer, não sabem a quem recorrer. Às vezes nós temos a certeza que Jesus está do nosso lado, no nosso barco, e às vezes nós temos um pouquinho de medo, né? Falta um pouquinho de fé mais, né? Os discípulos de Jesus estavam num barco, e ali os ventos fortes, as ondas fortes entrando dentro do barco, e Jesus estava ali no barco dormindo. Jesus estava cansado de uma grande jornada. Jesus estava tão cansado que pegou no sono. E os discípulos com medo da tempestade, do vento forte, aquelas ondas entrando dentro do barco, os discípulos recorrem a quem? A Jesus. Mesmo ele estando dormindo, mesmo ele estando no barco, os discípulos tiveram medo. Às vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes nós temos a certeza que Jesus está do nosso lado, mas às vezes a nossa fé é tão pouca, né? E quando os discípulos vão acordar Jesus e diz: Jesus, acorde, mestre. O Senhor não se importa que nós pereçamos? Ou seja, nós vamos morrer, o Senhor está aí dormindo. E Jesus, antes de acalmar o mar e a tempestade, os ventos, Jesus olha para os discípulos e diz: homens medrosos, cadê a fé de vocês? Cadê a nossa fé nesse Deus maravilhoso? E aí Jesus levanta a mão e diz: acalme o mar, acalme o vento. E ali o vento e o mar se acalmou. Jesus acalmou a tempestade. E os discípulos olham para Jesus e olham um para o outro e dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Quem é este? É o nosso Deus que pode todas as coisas, acalmar qualquer tempestade, porque o vento e o mar obedecem a Jesus. Imagina esta pandemia. Basta Deus fazer assim e ela se acaba. Mas é no tempo de Deus, não é no nosso. Não é no nosso. Seja feita a vontade de Deus. Ele estando no barco, o barco não afunda. Jesus está no seu barco? Jesus está na sua casa? Jesus está dentro de você? Não vai se afundar, porque Jesus tem o controle de tudo e ele vai acalmar o meu e o seu coração diante das lutas, das dificuldades e das tribulações. Confie mais nesse Deus maravilhoso. Não é diante das tempestades que nós vamos reclamar ou simplesmente desistir, porque a tempestade está vindo, a tempestade está acontecendo, a tribulação está acontecendo e muitas pessoas não percebem. O pior cego é aquele que não quer ver. Nós estamos vendo o que está acontecendo, mas nós não vamos parar. Vamos clamar a Deus, vamos orar, vamos confiar nesse Deus maravilhoso, porque Ele tem poder para acalmar qualquer tipo de tempestade, porque até o mar e o vento lhe obedecem. E eu queria refletir com vocês sobre uma reflexão. Uma jovem estava ali dirigindo o seu carro e do seu lado está ali o seu pai. E a jovem percebe que começa a chover e diz para o pai: pai, está começando a chover. Eu paro o carro e ele diz: não, minha filha, continue dirigindo. E ela continua, mas só que a chuva aumenta e começa aquele vento forte, uma chuva forte, trovões, e a jovem começa a se preocupar. Pai, a chuva está aumentando, a tempestade está caindo aí, eu vou parar o carro. E o pai diz: não, minha filha, vá mais devagar um pouquinho, mas não pare o carro não, continue a viagem, vá devagar. E aí a jovem vê que a tempestade aumenta cada vez mais. A visibilidade é pouca na estrada de tanta chuva. E alguns carros estão parando, tantos que vêm de lá para cá, como estão na frente dela, estão parando no acostamento. E ela diz: pai, os carros estão parando.
tem muitos carros parando aí porque essa tempestade é grande. E o pai, não, minha filha, não pare, continue, vá devagarzinho, diminui a velocidade, vá bem devagarinho. E a jovem vai bem devagarinho mesmo. E ela vai. E ela consegue, quando ela está no alto, ela vai na BR, quando ela chega assim no alto, e lá em cima acabou a tempestade, parou o vento, a chuva, os trovões. E aí as pai, parou a chuva, vamos continuar agora, né? Eles, não, filha, peraí, desliga o carro. E a jovem diz, pai, como é que pode? Diante da tempestade, o senhor manda eu andar, enfrentar. E agora que a tempestade passou, o senhor pede que eu pare o carro? Sim, dê uma paradinha aí. E ele sai do carro, não pede para ela sair. E ele mostra lá atrás, olha, tá vendo ali? Aquelas pessoas ali pararam na tempestade. Quantas famílias estão ali parado na tempestade? A tempestade está lá atrás. E muita gente ficou lá atrás, parado na tempestade. E nós estamos aqui. E a filha agradece ao pai. Pai, muito obrigado, porque o Senhor me deu força, o Senhor me encorajou para enfrentar essa tempestade. Não foi fácil, mas o Senhor do meu lado, eu confiei no Senhor e nós estamos aqui livres dessa tempestade. E o pai diz, é isso que nós temos que fazer, confiar no nosso Pai. E quando nós confiamos no nosso Pai que está no céu, nós sabemos que a tempestade vai passar. Não vamos parar diante da tempestade. Vamos confiar nesse Deus maravilhoso, porque nós temos muitos motivos para agradecer. Talvez tivemos algumas percas, talvez tenha alguma da nossa família com enfermidade. Vamos agradecer por estar aqui e orar pelas pessoas que estão enfermas, orar por essas pessoas que não acreditam nessa tempestade que o mundo está passando. Vamos orar por essas pessoas que venham colocar no coração dela pelo menos empatia pelos familiares que estão sofrendo, que perderam seus entes queridos. Vamos orar por essas pessoas, vamos suportar essa tempestade, confiando nesse Deus maravilhoso, nesse Pai que está do nosso lado, como esse pai dessa jovem que estava ali do lado dela, dando força. Não pare não, continue, vá devagar, mas continue. Se nós temos muitos motivos para agradecer, eu queria terminar esta mensagem falando sobre algumas coisas que nós poderíamos dizer ao nosso Deus todos os dias. Primeiro, quando você se acordar, diga assim, muito obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso, por este sol que está nascendo. Obrigado, meu Deus. Assim que se acordar, agradeça a Deus. Se você for tomar uma decisão, peça a Deus sabedoria. Meu Pai, me dê sabedoria, porque eu vou tomar uma decisão muito séria na minha vida. Se você for sair de casa, diga assim, meu Pai, me acompanhe, porque eu preciso da sua companhia. Se você for à luta, diga assim, Pai, me ajude, eu preciso da sua ajuda, eu não vou conseguir lutar sozinho. E Deus vai lutar comigo e com você e por nós. Se você tiver com vontade de chorar, diga assim, Pai, me abrace. Eu preciso do teu abraço, enxuga as minhas lágrimas. E se você estiver feliz, diga assim, Pai, eu te amo, eu te adoro, como o Senhor é maravilhoso. Quando estiver feliz, glorifique o nome de Deus, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Se está feliz, diga amém. E quando você for dormir, diga assim, Pai, muito obrigado, porque o Senhor esteve comigo o dia todinho. Obrigado. Mas agora que eu vou dormir, eu lhe peço mais uma coisa, meu Deus. Me cubra com seu manto sagrado. Me dê um sono reparador. Que os anjos estejam acampando aqui na minha casa e ao lado dos meus familiares, dos meus amigos. Obrigado, Pai, por tudo. Me ajude, me dê força para enfrentar as lutas e as dificuldades. E os desafios, né? Por que não dizer as provações que nós passamos? Porque quanto maior for a luta, maior será a vitória. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém, amém. Que Deus nos abençoe.